Vinícius Cabral, boa noite, seja bem-vindo. Fafá Pires, a Miriam, sejam todos bem-vindos. Esse é o 5º dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, da nossa maratona de lives para transformar a nossa comunicação. Vocês que estão aí nos acompanhando desde o primeiro dia, a Miriam está dizendo que hoje eu demorei. Sim, eu me atrasei, gente, me desculpe. Até 5h40 eu estava em reunião no Centro Cívico. Para quem é de Curitiba sabe, a distância, eu tive que vir aqui no Campo Comprido, onde eu moro. Então, assim, foi uma correria, eu não furei sinal, tá? Mas eu vim no galope para estar aqui com vocês. Erivelto entrou também. Seja bem-vindo, Erivelto. Eu estou fazendo 14 dias de live só sobre comunicação interpessoal, para ajudar as pessoas a facilitarem os seus relacionamentos, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja com parceiros, com filhos. E durante essa semana toda, nós estamos falando assim rapidinho, meia hora só, em cada live, sobre aspectos importantes da nossa comunicação, o que pode facilitar a nossa comunicação com o outro, o que pode fazer com que o outro seja mais receptivo às nossas falas. Hoje eu vou falar sobre observar sem julgar. Então eu já vou pedir para vocês que estão aqui me acompanhando. A Isabela disse que veio correndo também para casa para nos acompanhar. Aliás, quando não der tempo, vocês entrem de dentro do carro para não me deixar sozinha aqui falando. Vocês se consideram julgadores? Pessoas que têm facilidade para julgar o outro? A gente não gosta de admitir isso, tá? Mas hoje vocês vão ver que nós julgamos com uma frequência muito, muito maior do que nós imaginamos. Se você perguntar para alguém assim, você costuma julgar o outro ou julgar as circunstâncias, as situações? Não, eu não faço isso, eu respeito muito o ponto de vista do outro, o gosto do outro, respeito muito as opiniões. Não é bem assim, porque a nossa comunicação, ela nos entrega. A forma como a gente fala, a simples maneira como você constrói a frase, ela pode ser carregada de julgamento ou não. E é lógico que o julgamento, ele gera desconexão. Porque a partir do momento em que você julga a postura, o comportamento, a opinião, a maneira de vestir, os gostos, as opções de uma pessoa, de uma outra pessoa, pressupõe-se que a sua opinião, o seu gosto são melhores, são superiores. Que o do outro, não é tão bom quanto o seu, que você tem mais conhecimento, que você tem um ponto de vista melhor, que você tem uma impressão melhor de determinada situação. Então, gente, o julgamento, na verdade, ele é um dos maiores entraves na nossa vida. Por quê? Porque geralmente a gente julga sem conhecer o contexto. Quase sempre nós julgamos sem conhecer todo o contexto, sem considerar o que está em jogo naquela situação, sem ouvir as partes. Aliás, o Erivelto passou por aqui, não sei se ainda está, mas uma das prerrogativas mais importantes da nossa época de jornalismo, dos anos todos em que nós fizemos jornalismo, era justamente a imparcialidade, era a gente tentar não tomar lado. Por quê? Porque todos os lados têm que ser considerados. Todas as pessoas têm o direito de resposta, têm o direito a apresentar o seu ponto de vista. Essa é uma máxima do jornalismo. Depois, lógico, o jornalismo tomou um caminho também de comentário, de avaliação, mas a gente sempre tinha que mostrar todos os lados de uma notícia, de uma situação. E isso, muitas vezes, a gente não traz para a nossa vida, para o dia a dia. É como se a gente estivesse olhando, vou pegar uma peça aqui, tá? Nós estamos olhando essa apostila. A gente vê o quê? Um lado da apostila. Você não está vendo o outro lado da apostila. Você não está vendo o conteúdo dentro dela. E aí você julga, você faz um juízo de valor pelo que você está vendo só aqui, só na capa. O julgamento, ele é um pouco como isso, sabe? Muitas vezes a gente não considera a dor do outro, o esforço do outro, aquilo que o outro fez para tentar chegar e entregar aquilo que ele conseguiu entregar de resultado. A gente só olha que o resultado não está como nós esperamos, mas não olhamos o esforço que a pessoa fez para entregar aquele resultado. Então, para não perder tempo,
eu quero lembrar a vocês que nessa live de hoje eu vou usar como pano de fundo para tudo que eu vou dizer a teoria da CNV, que é a comunicação não violenta, que foi sistematizada por Marshall Rosenberg. É um cara fantástico. Todos os estudos dele levam a esse entendimento de uma comunicação compassiva. O que é a comunicação compassiva, né? É você dar lugar também ao diferente. É você entender qual é a necessidade que está por trás da fala de muitas pessoas. Vou dar um exemplo claro, né? Chego em casa e aí meu filho fala assim: poxa vida, eu tô cansada de comer lanche, tô cansado de comer lanche. Qual que é a intenção dele por trás dessa frase? Não é reclamar do lanche. Na verdade, é expressar um desejo de que eu ofereça, ajude-o a ter acesso, por exemplo, a uma janta e não só um lanche. Ou então a gente chega para visitar a mãe, né? Eu que vou a Minas uma vez só por ano, a minha mãe fala assim: nossa, finalmente você chegou, hein? Finalmente você aparece por aqui. Minha mãe não fala isso, mas enfim, o que ela está querendo dizer? Eu quero que você venha aqui mais vezes. Então, a CNV, ela nos ajuda a perceber as necessidades que estão escondidas, quase ocultas, por trás das frases, por trás da comunicação. E muitas vezes, gente, nas brigas, nas discussões, tudo tem uma necessidade escondida ali, uma carência ali que não está sendo expressa, um desejo que não está sendo manifestado, que se você parar um pouquinho e tentar entender por que fulano está tão nervoso, por que fulano está brigando comigo desse jeito, por que fulano está me dando patada desse jeito hoje, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Vá sondar. Tente imaginar qual é a necessidade que está por trás. Mas vamos voltar aqui à questão do julgamento. Os 4 pilares da comunicação não violenta, o primeiro deles é exatamente você conseguir observar, fazer uma análise de uma situação, comentar alguma coisa sobre algo ou sobre alguém sem julgar. E é muito complexo. Complexo que eu digo assim, na verdade não é difícil, é complexo dentro da nossa rotina, do que nós estamos acostumados. Por exemplo, né? Eu não tenho paciência com essa apostila porque tem muito texto que não me interessa diretamente. Eu estou fazendo uma observação sem julgar? Não, eu estou julgando. Agora, se eu falar assim, eu não gosto dessa apostila porque ela é azul e eu não gosto de azul, eu estou fazendo uma observação sem julgar? Não. Quer dizer, estou. Até eu tô me dando nó. Nesse caso, eu não estou julgando, porque eu estou dizendo que eu não gosto de azul. E eu tenho direito a não gostar de azul, tá? Agora, se eu disser que aqui tá cheio de conteúdo que não é válido, eu estou julgando. Vocês estão entendendo a diferença? Mas a gente vai entender mais, porque eu vou trazer aqui várias frases para vocês, inclusive na nossa tarefa de hoje, que depois vocês vão receber por e-mail às 8 da noite. Aliás, eu quero comentar que algumas pessoas não estão recebendo as tarefas, porque a gente está com probleminha na plataforma, mas o nosso técnico já está trabalhando nisso e eu acredito que no máximo amanhã vai ser liberado para todas as pessoas que não conseguiram acessar as tarefas até então. E muitos também estão caindo no spam. Então, verifique lá se você recebeu a mensagem, se está no spam. E se não for o caso, você com certeza vai receber. Nem que depois você mande para mim seu WhatsApp, eu vou usar só para mandar a tarefa para você, tá? Mas eu quero que você receba, porque esses conteúdos, eles vão ser assimilados, eles vão ser melhor apreendidos à medida que vocês refletirem depois e responderem as perguntas. Eu vou cumprimentar aqui algumas pessoas: Val, Maria Selene Medeiros, Sorriso, Marlene Scraba, que não está recebendo, né, Marlene? Tô atenta, tá? Jennifer, Fernanda. Gente, muita gente bacana aqui, eu tô feliz que vocês estão acompanhando. Ainda há tempo de avisarem aos seus amigos. E, aliás, eu vou te dar uma dica. Se você tiver alguém aí que a comunicação é difícil, tipo assim, como é difícil conversar com tal pessoa, como é difícil não perder a paciência com tal pessoa, sugira que ela entre na maratona. Não é uma ótima estratégia. Entre na maratona da Mira, tá sendo legal, assim. Não precisa dizer que ela vai aprender coisas que vão resolver o problema dela.
Mas, de uma forma ou de outra, as carapuças começam a cair, entendeu? Para mim, para você, para todos nós. A gente começa a perceber onde nós estamos pisando na bola. Então, um dos grandes problemas de você fazer uma observação sem julgamento é que nós usamos os julgamentos moralizadores. O que é um julgamento moralizador? É aquele julgamento que ele é feito com base nas suas crenças e nos seus valores. Julgamento moralizador, ele é feito baseado na sua crença, nos seus valores. E jamais nós podemos dizer, achar e querer impor que os nossos valores, as nossas crenças, sejam absolutamente necessárias e importantes para o outro. Cada um tem o seu conjunto de valores e de crenças. E o julgamento moralizador é quando você se deixa levar pelas suas crenças e pelos seus valores. Então nós julgamos comportamentos e pessoas com base nos nossos juízos de valor. Isso não quer dizer, e até a CNV reforça isso, que a gente não possa ter juízo de valor. É claro que nós vamos ter juízo de valor sempre, mas uma coisa é você ter suas opiniões, seu juízo de valor. Outra é você desqualificar comportamento e outra pessoa porque ela não tem o mesmo valor, o mesmo sentido da vida, o mesmo olhar que você para as determinadas situações, tá? Então, eu quero colocar aqui, eu falei que dos pilares da CNV, eu não posso esquecer de falar os 4, embora esse não seja o nosso assunto de hoje, mas o primeiro deles é observar sem julgar, o outro é verificar, né, o sentimento que está por trás das reações. A gente pode até um dia falar só sobre isso, sobre esses 4 pilares, eles não estão previstos aqui nessa maratona de lives, mas isso é tão importante, gente, para a nossa vida, que um dia eu quero fazer uma live aqui só para falar desses 4 pilares. Observar sem julgar, identificar o que está sentindo, por que algumas frases, algumas conversas nos fazem tão mal. Você identificar o que você está sentindo, identificar o que pode estar por trás de necessidade do outro que está falando, sabe? Você saber a necessidade, quais são as necessidades que estão por trás, como eu falei aqui. Identificar sentimento, identificar necessidade. E o 4º pilar, que é saber fazer pedidos claros, que é sobre esse que nós vamos falar amanhã. Porque quem não sabe pedir, não chega a lugar nenhum. Quem não sabe pedir, perde oportunidades. E a gente acha que sabe pedir. Nós achamos que estamos sendo claros e muitas vezes não estamos sendo claros. A gente joga a isca ou joga a indireta e quer que o outro pegue. Será que ele vai entender? Será que ele vai pegar o que eu estou precisando? O que eu estou querendo? Não vai. Então, amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas então, os 4 pilares. Observar sem julgar, identificar sentimentos, identificar necessidades e saber fazer pedidos claros. Nessa maratona, nós vamos falar sobre o primeiro e o último, que é observar sem julgar e saber fazer pedidos claros. Então, eu vou lançar algumas frases aqui para vocês irem me dizendo se essa frase tem julgamento ou não, tá? Solange está sempre deixando as coisas para depois. Tem julgamento aqui? O que vocês acham? Fulano está sempre deixando as coisas para depois. Tem julgamento ou não? Respondam aí, gente. Me contem o que vocês estão achando. Pode só colocar o sinalzinho, se vocês não quiserem me escrever, não tem problema, tá? Alume, seja bem-vinda. Sim, tem julgamento, tá? Fulano, agora se eu falar, ao invés de eu dizer Solange está sempre deixando as coisas para depois, se eu disser assim, Solange não me entregou a tarefa que eu pedi ontem para ela. Isso tem julgamento? Sim ou não? Solange não me entregou a tarefa que eu solicitei ontem para ela. Agora vocês têm que me dizer, vocês estão falando da segunda ou da primeira frase? Uma delas é, Solange está sempre deixando as coisas para depois. Essa é a primeira frase. A segunda é, Solange não me entregou a tarefa que eu pedi ontem. Então é bem isso. A primeira tem julgamento, a segunda não tem julgamento. Então, eu vou dar aqui uma chave agora para você identificar. São, assim, iscas
dicas, uma chave para você identificar quando tem julgamento ou não tem julgamento. As generalizações quase sempre são julgamentos. O que são as generalizações? As palavras sempre, nunca, todo dia, geralmente. Vamos lá aos exemplos, tá? Você nunca chega na hora. Nunca chega na hora. Pode ser que a pessoa tenha falhado várias vezes. Agora, o nunca é uma generalização e isso é julgamento. Ao passo que se eu disser assim, a semana passada, por 3 vezes, você chegou atrasado. Isso tem julgamento? Não tem. Porque eu estou dando os dados de realidade. Por 3 vezes, por 3 dias. Se você quiser ser bem específico, você pode até dizer, na quarta você atrasou 15 minutos, na quinta 20, na sexta foi só 5, mas você atrasou também. Então, isso não tem julgamento. Dados de realidade. Quando a gente fala assim, todo dia fulano me liga na hora que eu não posso atender, no horário que eu não posso atender. Tem julgamento isso? Sim, claro que sim. Claro que tem. Porque eu estou dizendo todos os dias, né? Eu não vou te chamar para sair, porque geralmente você não pode. Aí eu estou usando 2, né? Geralmente nunca, né? Porque você sempre diz que não pode. Isso tem julgamento? Tem julgamento. Percebem? Você está sentenciando, você está julgando, você está antecipando e rotulando ou uma pessoa ou um comportamento. Quando você usa essas generalizações. A generalização não é o único critério para a gente observar quando tem julgamento, mas é um bom sinal, tá? Se eu disser assim, olha só, você é generoso demais. Isso tem julgamento ou não? Vou esperar vocês responderem, hein? Que eu quero ver se vocês estão assimilando o conteúdo. Nossa, você é generoso demais. Nossa, é coisa de mineiro, tá? Tem julgamento ou não nessa frase? Sim, Jennifer. Por que, Jennifer? Me conta aí. Por que você acha? O Fernando também está dizendo que sim, ó. Tem julgamento. Tem. Todo mundo está dizendo que tem. Sim, porque nós associamos julgamento com algo negativo. E nem sempre a ação de julgar é negativa, mas o julgamento ele pode vir até numa sentença teoricamente positiva, sabe? Você está sempre bem vestida. Isso é um julgamento, entendeu? Agora, se você disser, estou te achando muito bem vestida com essa roupa, aí não é julgamento. Percebem, assim, as nuances, sabe? As diferenças. Então, vamos lá, eu vou soltar outra frase para vocês. Quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, acho que você está sendo generoso demais. Isso é uma frase que está aqui no livro do Marshall. Tem julgamento ou não tem? Quando eu vejo você entregar o seu dinheiro, dar para os outros todo o dinheiro do almoço, eu acho que você está sendo generoso demais. Tem julgamento. Certo? Então, qual que é a minha sugestão para vocês? Que a gente comece a observar nas nossas frases como nós estamos falando em casa, como nós estamos falando com as pessoas e principalmente evitar as generalizações, principalmente nas conversas difíceis. Nós erramos muito no ambiente de trabalho e nas nossas relações familiares porque nós não somos diretos, nós não somos simples e nós não somos de fato efetivos. Por exemplo, essa semana eu me desentendi aqui com meu filho, fiquei nervosa, braba com ele, porque ele não estava arrumando. A gente combinou que ele vai arrumar a cozinha, ele estava deixando para arrumar a cozinha no finalzinho da noite. Aí, por exemplo, seria diferente se eu dissesse assim, Tiago, você não está arrumando, você não está cumprindo o nosso combinado e não está arrumando a cozinha. Mas aí eu já sabia na minha cabeça, já sei dessa regra, daí eu falei, olha, nos últimos 3 dias eu cheguei do trabalho e a cozinha estava a maior bagunça, porque você não cumpriu o combinado. Então isso não tem julgamento, porque eu estou dizendo, nos últimos 3 dias eu estou falando do combinado, eu estou dando dados concretos e de realidade. Agora, se eu falasse, você sempre deixa por último, você sempre atrasa, você não se esforça,
isso tem julgamento. Olha, parece assim, são coisas no nosso jeito de falar que podem facilitar muito, gente, a nossa comunicação, e não só, podem fazer com que o outro faça aquilo que você precisa que ele faça. Percebe? Quando a gente tem essa comunicação compassiva, que o Marshall Rosenberg chama, que outras ciências vão para o lado da comunicação assertiva também, porque a comunicação assertiva também evita o julgamento, nós conseguimos muito mais o aceite, a cooperação, a participação do outro, né? Isso é certeza. Nós erramos muito na nossa forma de falar. A Lilian está dizendo aqui, sem prejudicar o relacionamento. Isso mesmo, Lilian. Vou cumprimentar aqui a Noeli que entrou, tá? Que fofa, Lilian, você participando com a gente. Agora, ó, tem um negócio que eu não falei. Quem entra uma vez tem que entrar todos os dias. E não só. Cada um que entra tem que mandar o convite para mais 10. Já pensou, hein? Vamos aqui, vamos falar mais um pouquinho de frase para vocês verem se tem julgamento. Olha, se você não comer, ficará doente. Isso tem julgamento? Sim ou não? É uma avaliação, uma observação com avaliação ou sem avaliação? O que vocês acham? Se você não comer direito, ficará doente. Vou até usar uma aqui do coronavírus. Se você não usar máscara, você pode se contagiar. Tem julgamento ou não tem julgamento? Sim ou não? Deixa eu ir lá pro fim para ver o que o povo tá falando. Não tem julgamento. Você entende de CNV? Hein, Alumi? Me conte. A Lilian, todas as minhas coaches estão acompanhando. Que fofo, tarefa para casa. Lilian, amo você. Que amor. Tem uma condicionante aí que a Isabela tá dizendo. Não tem julgamento. Por que não tem? Não tem porque é verdade. Se a pessoa não comer, ela vai adoecer. Se a pessoa hoje, no contexto que estamos, sair para a rua sem máscara, pode se contaminar. Então é muito simples isso. Realmente não tem julgamento. Agora, se disser assim, se você não comer, temo que a sua saúde seja prejudicada. Tá? Tem julgamento? Não tem julgamento. Não tem. Ó, nas últimas partidas... olha essa frase aqui, ó, exemplo de observação. Quero que vocês me digam. Não vejo meu filho tentando se organizar. Isso tem julgamento? Não vejo meu filho tentando se organizar. Essa aqui eu acho mais complexa. Até eu tive que olhar aqui para ver se tem ou não tem. Não vejo meu filho tentando se organizar. Isso tem julgamento? A Simone está dizendo que sim. Vocês concordam que tem? Quem quer opinar aí? Se você disser isso, não vejo minha filha tentando se organizar, você está julgando ou você não está julgando? Tchan, 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 tchan. Tem? Não tem! Por que não tem? Olha aqui, esse é um exemplo, não vejo meu filho buscando se organizar, é um exemplo de observação sem avaliação, sem julgamento. Por quê? Porque você de fato não vê. O fato de você não ver não quer dizer que a pessoa não faça, tem isso. Agora, quando você diz que não vê, isso é uma realidade, então você está falando com base naquilo que você vê ou não vê, certo? Aí... isso a outra pessoa pode, olha, mas você não está sempre aqui quando eu faço, então, ok. Mas se você disser não vejo e você realmente não vê, você não está avaliando, você não está julgando. Eu acho muito legal isso. Vou passar aqui outras questões muito importantes, mas antes disso, gente, eu quero que vocês anotem todos os dias. Eu gosto de pedir que vocês anotem uma frase. Aliás, quem não está vindo para essas lives com caneta e papel nas mãos, eu sugiro que comece a fazer, porque sempre eu solto aqui algumas frases que eu acho importante. Eu, por exemplo, eu costumo pregar frases nos lugares que eu leio sempre.
Eu prego no espelho, eu prego ali no armário, onde eu troco de roupa, eu prego em lugares que eu vou passar com frequência mensagens, frases, verdades que eu preciso entronizar, que eu preciso degustar, que eu preciso, sabe, trazer aquilo como uma verdade para minha vida. E a frase que eu quero deixar hoje para vocês tem tudo a ver com a CNV, é uma frase da CNV que diz o seguinte, que tem a ver também com o julgamento, tá? Olha só. Peraí, cadê meu outro papelzinho, gente? Eu anotei, tá aqui. Que eu acho fundamental, que eu preparei para vocês antes. Se comparar, porque muitas vezes a gente julga, a gente faz observação com avaliação, porque está comparando. Lembra que eu falei no início com o nosso juízo de valor, com as nossas crenças? Então você está comparando com o seu juízo de valor, com a sua crença, com aquilo que você valoriza. E se comparar é a forma mais eficaz de ser infeliz. Guarde isso para o resto da sua vida. Se comparar é a forma mais eficaz de ser infeliz. Quando a gente começa a olhar muito para o lado, quando a gente começa a olhar para a grama do vizinho, quando você começa a olhar para o resultado do outro, achando assim, e comparando com o seu, existe uma tendência muito grande à insatisfação. Porque mesmo que nós estejamos acima, a comparação ela traz um componente muito negativo e você começa a se sentir mal, a querer mais, a querer correr mais, a querer ir além, a não valorizar o que você já conquistou, o que você já fez, o que você já sabe. E olha, todas as pessoas têm carências e todas as pessoas têm suas virtudes, as suas qualidades. Nós somos diferentes. Um sabe um pouco mais uma coisa, o outro sabe outra, um tem um temperamento, o outro tem outro. E não dá pra gente dizer esse é melhor, esse é pior. Vocês estão entendendo? Isso tem tudo a ver com o julgamento que eu tô dizendo aqui. Comparação e julgamento, elas estão ali, ó, juntinhas, eles andam juntinhos. E comparação é a forma mais eficaz de ser infeliz. Guarde isso, tá? Vamos lá? Vou ler só mais algumas frases. Aqui, ó, a Fafa tá dizendo, a Fafa Pires, você não está vendo o tempo todo para julgar. É bem isso. É o exemplo que eu usei aqui da apostila. A gente não tá vendo o tempo todo a situação e a gente não tá vendo todo o contexto também. Vou dar mais uma frase para você, tá? Quando você fala aqui, ó, o trabalho dela não será aceito. Isso tem julgamento? Tem avaliação? Sim ou não? As duas situações eu vou dar. Uma tem e a outra não. O trabalho dela não será aceito, tá? E a outra frase, eu acho que o trabalho dela não será aceito. Eu acho que o trabalho dela não será aceito. Nossa, isso aqui, quero ver o que vocês vão dizer. A primeira frase tem avaliação? Sim, vamos só na primeira. O trabalho dela não será aceito. Tem avaliação? Fernando disse que não. A Lilian disse que tem. Tem julgamento aí? Fernando está dizendo que não. Não tem julgamento. Aqui no Marshall o livro está dizendo, olha só, exemplo de observação com avaliação. O trabalho dela não será aceito. Então, ele considera que sim, que tem julgamento. Por quê? Você está achando, você está deduzindo que não será pelo seu próprio juízo de valor. Entendeu? Tá? Agora, se você disser, ela disse que o trabalho dela não seria aceito, é uma observação isenta de julgamento. Tá entendendo? Vou dar só mais um, porque nosso tempo aqui já acabou. Ah, esse é fácil. Esse é muito fácil. Se eu disser assim, a aparência do Carlos não me atrai, tem julgamento ou não? Quero ouvir vocês antes da gente terminar essa live. A aparência de fulano não me atrai. Tem julgamento? Vamos lá. Tô errando todas, a Elisa falou. Mas com o tempo a gente começa. E depois vocês peguem as frases que eu vou mandar, façam um exercício e cada vez mais vão se familiarizando. Gente, essa é a última, hein? Vamos ver aí quantos vão acertar, tá? A aparência do Carlos não me atrai. Isso aí, tem julgamento, tem avaliação ou não?
Uau, vocês estão demais da conta. Não tem. Muito bom, muito bom. Não tem. Por quê? Porque você não é obrigado a ser atraído pela aparência da pessoa. Então, isso é uma opinião sua, tá? Ó, exemplo de observação isenta de avaliação. Você pode ter a sua opinião. Então, julgamento é uma coisa, opinião é outra. Tá bom? Gente, amei de novo. Meia hora passa rapidíssimo, mas amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar sobre como fazer os pedidos claros. E eu quero dizer que só tem resultado na vida, só tem resultado no seu trabalho quem sabe pedir, quem pede apoio, quem conta com ajuda, quem manifesta as suas necessidades. Se você ficar achando que tudo vai cair na sua mão, que as pessoas vão adivinhar o que você precisa, não vai dar certo, ok? Eu peço que vocês comentem lá no Instagram, que vocês enviem o link, os vídeos estão todos gravados lá, essas lives, lá no meu Instagram, Mira Graçano Oficial. E amanhã a gente volta às 6h30, nem que eu tenha que correr. Amanhã é sábado, amanhã não vou correr tanto, amanhã eu vou fazer tarefa de casa. Então, 6h30 eu tô aqui. Beijo grande, tchau!